Qual o prognóstico de um paciente com cirrose descompensada por hepatite C crônica e que consegue recompensar a sua doença depois da resposta virológica sustentada aos antivirais de ação direta? O termo cirrose recompensada foi proposto pelo último Baveno para definir aquele grupo de pacientes que consegue melhorar a função hepática depois do controle do agente etiológico. É uma condição que já acontecia com alguma frequência nos pacientes com hepatite B e nos pacientes com doença alcoólica, mas que ganhou uma proporção muito grande pelo número enorme de pacientes que conseguiram controlar a hepatite C depois do advento dos antivirais de ação direta. De acordo com Baveno, para o paciente estar na fase de cirrose recompensada, ele precisa ter o agente etiológico controlado ou eliminado, precisa não ter tido nenhum episódio de encefalopatia, apesar de não estar usando nem elactolone nem rifaximina, não ter ascite, apesar de não estar usando diurético, e não ter tido nenhum episódio de hemorragia digestiva nos últimos 12 meses. Além disso, é preciso uma melhora sustentada das provas de função hepáticas. Esse critério foi proposto pelo Baveno, mas de forma totalmente empírica. Até então, nenhum estudo tinha comprovado se essa fase da cirrose proposta, a cirrose recompensada, era realmente uma fase com prognóstico diferente das demais fases, da fase compensada e da fase descompensada. No Journal of Hepatology de setembro foi publicado um estudo de um grupo espanhol que retrospectivamente avaliou 916 pacientes de 11 centros. Esses pacientes, para entrarem no estudo, precisavam ter obtido resposta virológica sustentada. O objetivo principal do estudo era avaliar a taxa de recompensação e os fatores relacionados a essa recompensação. Os objetivos secundários foram avaliar o impacto da recompensação na mortalidade, na incidência de carcinoma hepatocelular e na incidência de complicações relacionadas à cirrose. Chama a atenção que, dentre os critérios de inclusão, além daqueles clássicos como infecção concomitante com hepatite B e HIV, ou outra etiologia de cirrose, os pacientes em lista de transplante foram excluídos. Isso porque na Espanha o tempo de espera por um transplante não passa de 6 meses e os pacientes não iam conseguir atingir o critério de recompensação. Esses critérios de exclusão criaram uma população bastante interessante. A mediana do MELD era 9, a mediana do CHILD 5,7. Somente 23% dos pacientes já tinham tido alguma descompensação prévia, a maioria por ascite. E a mediana da elastografia hepática era 25 kPa. Os pacientes foram seguidos por 4 anos e meio e os desfechos foram observados a partir de 1 ano pós-RVS. Então eles seguiram 3 grupos de pacientes: os que nunca descompensaram, os que já tinham descompensado previamente ou descompensaram ao longo do segmento e aqueles que recompensaram de acordo com os critérios de Baveno durante o segmento. Dentre os descompensados, 2/3 recompensaram 1 ano após a RVS. E os fatores associados à recompensação na análise multivariada foram o CHILD no início do tratamento e o número de descompensações prévias que esses pacientes tinham tido. A maioria dos recompensados só tinha tido uma descompensação. Em relação à mortalidade, na análise multivariada, foram fatores protetores: menor idade, melhor albumina, melhor INR, ser compensado ou ser recompensado. Os pacientes descompensados que tiveram nova descompensação tiveram mortalidade ainda maior. A mortalidade dos recompensados foi 70% menor do que a dos descompensados. Agora, de forma muito interessante, os pacientes descompensados que estavam em uso de diurético ou de tratamento para encefalopatia, como a gente pode ver no gráfico, tiveram uma mortalidade muito semelhante aos recompensados. Será que estar em uso de diurético ou de tratamento para encefalopatia realmente precisa entrar no critério para cirrose recompensada? Será que esses pacientes com melhora da função, mas em uso de medicamentos, não podem ser considerados recompensados assim? O comportamento deles na mortalidade foi muito parecido com os recompensados. Já em relação à incidência de carcinoma hepatocelular, os compensados tiveram incidência significativamente menor do que os recompensados e os descompensados. Ou seja, para carcinoma hepatocelular, ser recompensado não protegeu em nada. Eles não tiveram menos CHC do que os pacientes descompensados. Finalmente, em relação à descompensação, como era de se esperar, ela foi maior nos descompensados, 50%, do que nos recompensados, cerca de 30%, do que nos compensados, não passou de 1,2%. Os fatores associados a uma descompensação foram já ter tido alguma descompensação prévia, a bilirrubina e a albumina. De forma interessante, a gente pode ver que os pacientes recompensados podem descompensar novamente. Só que o estudo não controlou esses pacientes nem para fatores metabólicos e nem para álcool. Então a gente não tem como saber se esses pacientes que recompensaram e descompensaram novamente estavam só seguindo o curso natural da doença pelo próprio vírus da hepatite C, ou se eles tinham ali outro fator de confusão, o álcool, o fator metabólico, que fizeram a doença deles continuar a progredir. Então esse estudo vem validar a proposta do Baveno de uma fase recompensada da cirrose e vem reforçar a importância e impacto do controle dos agentes etiológicos na história natural da cirrose. Principalmente se esse agente etiológico for controlado
antes da primeira descompensação.